Oi pessoal, eu sou a Ilana Oliveira e hoje eu tô aqui mais uma vez para falar sobre o 5º episódio de We Are Who We Are. O episódio 5 de We Are Who We Are veio para tirar aquele gostinho amargo que o episódio 4 tinha deixado na minha boca, felizmente. Mais uma vez a gente tem um corte temporal muito claro, né? Um pulo muito grande. Eu acho que isso já virou uma linguagem de We Are Who We Are, mas não sei realmente se eu vou conseguir me acostumar com isso ou quando. O episódio começa, aparentemente tá todo mundo num status quo, todas as famílias, até que isso é quebrado na realidade com uma criação de laços entre a Kate e a Sarah. Isso tudo acontece porque a Kate começa a olhar com olhos de admiração, né, pra Sarah. Ela é aquela mulher que tem os cabelos curtos, que tem uma mulher e não tem vergonha disso. E ainda por cima é a pessoa mais importante de todo o quartel. O que é interessante sobre o personagem da Caitlyn é que ela tem uma mente muito divididinha, ela tem muitos limites, ela tem muito definido aquilo que é gênero na vida dela por conta dos pais dela. Então esse processo de descobrimento aí que a Caitlyn tá passando é o que faz ficar mais interessante ainda a relação dela com o Fraser, porque eles são extremos opostos. Enquanto ela tá sempre em várias caixinhas, em várias definições, apesar de, claro, querer atravessar essas caixinhas, o Fraser é a melhor definição daquilo que é indefinido. Ele é aquilo que é flutuante, ele é uma mistura de tudo, de todos os estilos para ser ele próprio. Então essa relação que ela tem com a Sarah e com o Fraser, ela contribui na realidade para criar toda a profundidade da personagem da Caitlyn. Mas não só a Caitlyn tá fora do seu status quo, mas Jenny e Meg também estão. A série corta automaticamente para tudo aquilo que foi sugerido no episódio da feira, né? O episódio 3 entre a Meg e a Jenny, aqui se concretiza, a gente não vai ter mais dúvida de nada. E a Jenny começa a crescer muito como personagem, então a gente vê que ela tem várias camadas, ela tem a relação dela com o marido dela, ela tem a relação dela com o Danny, com o passado dela que é perpetuado através do Danny. A gente descobre que o Danny não é filho do Richard, e a sua relação com a Meg vai ser mais uma coisa que vai quebrar aí esse status quo da vida dela. A questão visual desse episódio pra mim é muito interessante, eu tava muito animada pra falar sobre isso, porque aparentemente o Guadagnino quis ousar muito mais num menor espaço de tempo. Mas aqui, aparentemente, ele quis fazer um combo, né? Então a gente tem a cena da escada logo no começo, as panorâmicas dele, né, que já são tão identificáveis, a falta de luz naquela cena bem memorável entre a Sarah e o Richard. A gente tá acostumado a pensar em representações de novas estações aí no cinema ou na televisão, com grandes planos aéreos ou planos da cidade, e aqui não, são planos de detalhes, são as folhas, são movimentos muito interessantes. E claro, a câmera lenta, né, que agora é a Caitlyn que vai passar por ela. Eu tô sempre gostando muito dos usos da câmera lenta aqui, que são sempre muito pontuais, mas significam muito. Uma outra questão aqui é o Jonathan e o Fraser, né? Eles estão cada vez mais próximos, mas a gente não sabe até onde isso vai, porque eu duvido que o Jonathan olhe de outra maneira para o Fraser, a não ser como amigos, mas a gente sabe que não é a questão do Fraser. Eu gostei bastante da cena dos dois ali pós-cinema, né? Eu achei que foi muito interessante, foi uma aproximação muito genuína. Então, eu tô bem ansiosa para ver como que isso vai se desenvolver, mas eu acho que vai ser um dos pontos dramáticos ali de virada pro Fraser. Até porque não tem muita coisa acontecendo com o Fraser agora, né? Ele tá um pouco que vivendo em prol ali da Caitlyn, então eu espero que alguma coisa ali seja desenvolvida em relação a ele. Eu acho que ele tá um pouquinho, apesar de ele ser o nosso protagonista, eu acho que ele tá um pouquinho esquecido. E uma coisa que eu queria comentar, que sempre me deixou muito interessada, foi a arquitetura da base, né? Ali é impressionante como não é italiano, é tudo muito diferente, é tudo muito americanizado, né? Por conta
de tentar trazer todos aqueles soldados de volta para casa, fazer com que eles se sintam mais na sua cultura, vamos dizer assim. E a praça de alimentação vai ser muito importante nesse episódio, então a arquitetura aqui, ela também fala que todas aquelas pessoas são outsiders, né? Estão fora da sua zona de conforto. Então a gente tem a cena do Fraser com a Kaylin vendo, né, a Brittany e o Sam juntos. E a gente tem também a conversa da Jenny com a Meg, que vai expressar bastante coisa sobre os próprios pensamentos dela. Mas é lá também que aí a gente consegue chegar num consenso sobre a idade do Fraser. Quem acompanha aqui os meus outros vídeos sabe que eu não estava conseguindo achar provas concretas da idade do Fraser e eu queria muito saber sobre isso, inclusive por conta de todo o meu estranhamento com o episódio 4, mas aqui a gente chega à conclusão que ele tem 14 anos. Ou na cena da câmera lenta da Kaylin, ou quando ele vai assistir o filme, a gente tem aí vários cartazes, né, dos lançamentos. Então a gente tem o Ouija, A Origem do Mal, que é o que ele vai assistir, a gente tem Inferno com Tom Hanks e até O Último Homem, né, Hacksaw Ridge. E todos esses filmes são filmes de 2016, mas ao mesmo tempo, a gente sabe como filmes podem chegar atrasados, né, em outros países, então eu ainda não tinha 100% de certeza até o momento que aparece o debate, né, presidencial entre a Hillary Clinton e o Trump. Então sim, estamos em 2016 e juntando aí com o quadrinho das mãos, né, na casa do Fraser, ele sim tem 14 anos. Por fim, o episódio 5 vem aí para estabelecer essa rivalidade que tá crescendo muito entre a Sarah e o Richard e, claro, a gente chegar nessa transição cada vez mais presente da Kaylin para Harper. E claro, como marcar mais essa transição do que cortando o cabelo da Kaylin? Desde o começo, desde o primeiro episódio, a gente vê todos os personagens falando que aquilo que determina a personalidade da Kaylin é o cabelo dela. Nas palavras do Fraser, é por isso que as pessoas gostavam dela. Mas aqui ela tá decidida a cortar o seu cabelo. Ela e o Fraser fazem isso juntos e ela acaba por ter a sua primeira experiência com uma menina, que não acaba muito bem, né? O fato dela ter sido descoberta, né, ali por Julia é algo que para ela vê como um fracasso. E como eu disse, né, a cabeça dela é muito definidinha, então aqui aparentemente quando a Julia fala aquilo pra ela, ela sente que ela não consegue ser um menino. Então aquilo é muito maior do que simplesmente um beijo, né? É toda uma identificação pra ela ali que parece que é uma falha no plano. Mas é claro, ela vai ter que aprender a lidar com o pai dela, o Richard, que tem uma cabeça muito fechadinha. Então aquela cena dela chegando em casa e aquelas, claro, várias perguntas que ele faz que a gente consegue perceber que vem todas de um grande preconceito com a família da Sarah, que a gente já sabe dessa rivalidade entre eles. Então o próximo episódio vai lidar muito com essa relação dos dois, que eles tinham uma proximidade muito forte, ela foi se afastando, né, conforme o Fraser foi chegando. Então é todo um ciúmes também por parte do Richard, que é muito forte. E fiquem aberto aí como que vai ser essa questão, apesar dele ter demonstrado carinho ali por ela, porque ela simplesmente quebrou nos braços dele. E eu acho que vai ser bem difícil a partir de agora a relação dela com o Fraser. Então é isso, pessoal. Não esquece de deixar aqui embaixo o que você achou do episódio 5. Eu gostei muito dele. Visualmente, eu acho que ele é o meu preferido até agora. Não esquece também de deixar o joinha, se inscrever no canal. E se você ainda não assistir os outros vídeos que eu fiz sobre o We Are Who We Are. Também não deixe de passar no comentário fixado para ouvir o nosso podcast e seguir a gente nas outras redes sociais. É isso, pessoal. Um beijo e corta!